beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo, mais um sábado, mais um review de quadrinhos, tá bom? Hoje, vocês já devem imaginar aí pela minha vestimenta, tá bom? Tô aqui de gênio, bilionário, playboy, filantropo, Tony Stark, invencível Homem de Ferro, tá? Só que não, né? Vou trazer aí pra vocês, galera, o review desse encadernado aí, lançado pela Panini agora, vocês estão vendo a capa aí, tá? Lançado agora em março de 2015, mas na verdade só chegou nas bancas aí agora em abril, algumas semanas atrás, tá? Homem de Ferro, Síndrome de Frankenstein, tá? Galera, esse encadernado aí, ele tem 196 páginas e custa R$ 22,90 e é uma republicação de histórias antigas do Homem de Ferro, tá bom? Histórias que foram vendidas, que foram lançadas pela Marvel em 2001, ou seja, mais quase 15 anos atrás, tá bom? Essas histórias, esse encadernado ele reúne o título original Invincible Iron Man de 42 a 49, que foram histórias aí publicadas em 2001 e que saíram aqui no Brasil, pessoal, em 2003. Olha só, tá? Então vocês devem ter estranhado aí que eu não tô com o encadernado aqui em mãos, porque realmente eu não comprei esse encadernado, mas vou fazer o review para vocês porque eu tenho essas histórias da época que foram publicadas aqui no Brasil, tá? Em 2003. Ó, o que você estava fazendo aí em 2003? Eu já estava acompanhando a Marvel, tá? Já sabia quem era o Homem de Ferro, Ultron e por aí vai, tá? Foi publicado aqui no Brasil em Marvel 2003, do número 5, tá? Até o número 11. Então esse encadernado saiu aqui, ó, em diversas edições aí mensais, lá no longínquo ano de 2003, tá? Ou seja, vai fazer quase 15 anos que essas histórias foram publicadas aqui no Brasil, tá? É um estratagema da Panini, aproveitando aí o lançamento do filme que lançou agora nessa quinta-feira, né? Vingadores 2, a Era de Ultron, porque é uma história do Homem de Ferro, é um arco de histórias do Homem de Ferro, como você pode ver pela capa, tá? Que traz o Ultron como inimigo, né? Só para situar vocês, pessoal, num contexto assim histórico, tá? O Homem de Ferro, ele tinha acabado de se livrar dessa armadura aqui que vocês estão vendo na minha camisa, tá, pessoal? Essa armadura aqui, ó, é a armadura inteligente do Homem de Ferro, é uma armadura que ganhou consciência, tá bom? Ele começou a usar ela a partir de uma saga chamada Heróis Renascem, tá? Quando ele voltou, ele criou essa armadura e começou a usar, né? Só que em algumas histórias antes de começar esse encadernado, tá? Ele se livrou da armadura porque ela adquiriu consciência, né? E aí já começa. Olha só que ideia brilhante que o Tony Stark teve. Ele simplesmente enterrou a armadura consciente, ele derrotou a armadura consciente, enterrou a armadura numa ilha, né? Olha só que beleza. Isso é para situar vocês antes da gente começar a ver aqui o encadernado, tá bom, pessoal? Esse encadernado ele vem lacrado, se você chegar na banca você não vai conseguir ver um preview dele, por isso que eu vou mostrar algumas páginas aqui para vocês terem uma ideia da arte desse encadernado, tá? Quem desenha esse encadernado, pessoal, é o Kieron Grant, tá? Esse camarada é um camarada jamaicano que mora nos Estados Unidos e desenhou algumas histórias aí para Marvel lá nos anos 2000, tá bom? Ele desenhou esse arco do Homem de Ferro, né? E ele também desenhou uma minissérie do Homem-Aranha com o Dr. Octopus, que foi publicada aqui no Brasil em 2005, né, a partir da Homem-Aranha número 39, tá? Ele também desenhou algumas histórias dos Novos Mutantes, que foi publicado aqui no Brasil em Marvel Apresenta número 11 de 2004, tá bom? Então, esse é o camarada que vai desenhar a maior parte da história. Vocês já devem ter percebido que o desenho dele é bem estilizado, tá, pessoal? É um desenho assim, ele tem um traço assim bem dinâmico, né? E isso daqui são as histórias em quadrinhos de quase 15 anos atrás, né? Então a gente tem aí uma história em quadrinho bem colorida, né? Com fundo branco, né? Não é aquelas histórias em quadrinhos, não é as histórias do Homem de Ferro que a gente está acostumado a ver hoje. Então a gente está com um quadrinho assim bem de super-herói, bem coloridão, né? Um traço assim bem cartunesco, que é o desenho desse Kieron Grant. Olha só aqui,
Esse daqui, galera, acreditem se quiser, é o Tony Stark. Porque no começo desse encadernado ele tem a brilhante ideia, tá? Ele estava assim, achando muito chata essa vida de milionário, então ele assumiu uma identidade civil de Hogan Potts, né? Que é o sobrenome de dois grandes amigos dele, que é o Happy Hogan e a Pepper Potts, e passou a ser um cara normal. Olha aí ele pegando o metrô, tirou o bigodinho e foi pegar o metrô lá e trabalhar de 8 às 5 numa empresa chamada Askin Electronics. E nesse primeiro número a gente tem ele aí enfrentando o Shocker com uma armadura completamente nova, né? Uma armadura que nem estava pronta ainda. A gente vê que tem uns cabos aí saindo aí do lado da armadura. Inclusive o Shocker nem reconhece ele como Homem de Ferro, tá? Porque a armadura ainda era praticamente um protótipo, né? Mas aí ele consegue detonar com o Shocker. A gente tem aí ele chegando lá na empresa, tomando esporro porque chegou atrasado e tudo mais, né? Uma série de coisas novas aí pro Homem de Ferro, pro Tony Stark, que sempre foi um milionário, tá bom? O que a gente tem a saber dessa armadura nova que ele está construindo, pessoal, é que ela usa uma liga metálica chamada Segunda Pele, que é uma liga de metal líquido que assume a forma do objeto que ela envolve, tá? Então ele esse metal líquido ele sai de dentro do peito do Homem de Ferro e recobre toda a pele dele, fazendo uma camada aí, uma couraça aí de metal líquido resistente, né? E aí ele vai acrescentando os armamentos aí nela, tá bom? Ó, tá bem... Olha só o desenho do Karen Grant, os fios aí tudo à mostra, né? Nessa fase aí do Homem de Ferro. Galera, nessas primeiras histórias, o Homem de Ferro aí ele tem que lidar com uma ameaça, né? Que acaba trazendo aí alguns vilões aí do passado, tá bom? A gente tem aí um confronto dele com o Shocker nessa primeira edição, depois a gente tem um confronto dele com o Mr. Hyde. Olha aqui, ó, o Mr. Hyde, para quem tá acompanhando aí a gente da SHIELD, esse daqui é o pai da Sky, né, aquele coroinha, ele ainda não se transformou, mas ele é o Mr. Hyde, né? Vamos ver se ele vai aparecer assim no episódio lá de Agentes da SHIELD também, tá? Então a gente tem aí o Homem de Ferro com a sua armadura que não tá pronta ainda, enfrentando aí o Mr. Hyde, né? Depois, mais ao longo aqui do encadernado, ele acaba também tendo que enfrentar e acaba descobrindo quem era que estava por trás aí desse ataque à empresa, desse ataque aí a ele, né? Que era o MODOK, o vilão aí, MODOK. Tem também a aparição do Fantasma, que é um grande inimigo aí do Homem de Ferro. Olha só, lá a partir da terceira edição ele já termina a armadura, e olha só o visual da armadura desenhada aí pelo Karen Grant. Olha lá a liga metálica se espalhando aí pelo corpo do Tony Stark, né? Ó, bem maneira, né? Maneirinho. É um desenho assim bem diferente do que a gente está acostumado aí nos dias de hoje, mas eram os quadrinhos de super-herói da época, tá bom? Então a gente tem também um confronto do Tony Stark com o Fantasma, que também é um inimigo de longa data aí do Homem de Ferro. Beleza, galera? E aí, lá pela metade do encadernado, a gente tem justamente o arco de histórias Síndrome de Frankenstein, tá? Onde a armadura que o Homem de Ferro enterrou, aquela armadura consciente, ela é resgatada por uma seita chamada os Filhos de Insane, tá, galera? São uma seita maluca aí, que acaba aí o Homem de Ferro desiste de ser pobre, volta a ser Tony Stark, tá? E ele tem que lidar aí com esses camaradas aí chamados Filhos de Insane. Os caras são tão pirados que eles pegaram o cérebro daquele professor. Lembra do professor que ajudou o Homem de Ferro a virar o Homem de Ferro e que morreu? Os caras tiraram o cérebro, tá vendo? E fazem um culto, né? Todo mundo usando aí parte da armadura do Homem de Ferro e tudo mais, né? Fazem uma igreja lá dos Filhos de Insane. E aí o Homem de Ferro tem que lidar com a armadura dele consciente de volta, né? Olha aí a armadura inteligente voltando, caindo na porrada aí com o Homem de Ferro, né? Depois ele descobre que não era armadura inteligente, era uma réplica feita lá por essa seita, mas ele acaba descobrindo também que a seita pegou a armadura dele inteligente lá na ilha onde ele enterrou e colocou o cérebro do professor Insane nela.
E o que é mais engraçado, pessoal, vocês devem ter visto o Homem de Ferro aí na nova Marvel, ele tem esse visual preto e amarelo. Então eu tinha até esquecido que o Homem de Ferro já tinha aparecido com esse visual preto e amarelo, né? Não foi um visual novo, na verdade esse visual ele já tinha aparecido com essas cores, né? Não o Homem de Ferro, mas na verdade a armadura inteligente dele com o cérebro do professor Insane. Tá bom? E aí começa uma parada assim, o arco começa dessa maneira, né? O Homem de Ferro tem que lidar e ele tá achando muito estranho porque o professor Insane tá todo praticamente formando soldados aí para uma guerra e o cara não era assim, o cara era todo pacifista. Então o Homem de Ferro ele desconfia que não é o professor Insane dentro da armadura, né? E aí não é novidade nenhuma, porque a galera já viu a capa do encadernado. Realmente não era o professor Insane, era o Ultron, galera. O grande vilão aí do segundo filme dos Vingadores, né? Se apossou da armadura inteligente do Homem de Ferro com a ajuda dessa seita de fanáticos aí, né? Tomou controle dessa armadura inteligente e retornou ao mundo dos vivos aí, tá bom? Olha aí a capa do encadernado. É justamente a capa da edição número 48, ó. É a armadura inteligente com a cabeça do Ultron, né? E o Homem de Ferro cai na porrada aí com o Ultron para fechar o encadernado bonito, né? Ele cai na porrada aí com o Ultron aí renascido, graças à armadura inteligente dele e tudo mais, né? Consegue derrotar ele com a ajuda da Jocasta, que é a inteligência artificial que está no traje. Inclusive esse arco aqui é bem interessante porque mostra o porquê que a armadura dele ganhou vida, né? Na verdade tudo se tratava já do Ultron voltando, tá? E vai ser explicado ao longo dessa história, ao longo da última história desse encadernado, tá bom? Bem legal. A edição número 49, pessoal, a última edição já não é mais o Caron Grant que desenha, é um camarada chamado Chris Batista. É uma historiazinha assim bem bobinha, trazendo o Homem de Ferro enfrentando o Homem de Titânio, tá? Essa é a edição número 49, já nem tem ligação aí com a Síndrome de Frankenstein. É uma história que não tem nem diálogo, uma história que se passa lá no espaço, o Homem de Ferro cai na porrada com o Homem de Titânio, né? Completamente desnecessária e nem nada a ver com a capa do encadernado que é a Síndrome de Frankenstein, né? Achei até que a Panini podia ter publicado só do número 42 ao 48, tá? Ter fechado com o final da saga, tá bom? Galera, então é isso aí. Pra você que de repente assistiu o filme, tá? Os Vingadores, a Era de Ultron, e tá procurando algum material nas bancas, tá? Eu recomendo esse encadernado, apesar de ser uma história antiga, publicada lá em 2001, é uma fase do Homem de Ferro, uma fase, não é aquela história nota 10 do Homem de Ferro, tá? Mas é uma fase interessante de você acompanhar, tá? Eu acho válida, tá? Se você é fã do Homem de Ferro, você tem que conhecer toda a história dele nos quadrinhos. E então aproveita esse lançamento aí da Panini e pega essa edição aí, tá bom? Se você também é um leitor das antigas, mas não tão das antigas assim, e não tem essas edições mensais aqui, ou por algum motivo aí você se desfez, acho que também vale a pena você pegar esse encadernado, 196 páginas, R$ 22,90, eu acho que tá valendo, tá bom? Galera, não esquece, tá? Se você curtiu o vídeo, não esquece aí de clicar em gostei, tá bom? Isso é muito importante pra gente que trabalha com YouTube. Meu nome é Fabrício Marvel, né? Eu tenho um vídeo semanal sobre quadrinhos todos os sábados, tá bom? Pra quem quer saber, eu ainda não assisti o filme dos Vingadores, vou assistir hoje, tá? Então ao longo da semana que vem eu devo postar algum vídeo também sobre o filme, comentando aí as minhas opiniões pessoais sobre o filme, tá bom? Utilizem o espaço aqui embaixo dos comentários, pessoal, para vocês, se vocês compraram o encadernado, se vocês leram, se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida de alguma coisa mostrada nesse encadernado, coloca aqui embaixo nos comentários que vai ser o maior prazer responder vocês, tá bom? É isso aí, galera, até sábado que vem com mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!